Preste atenção nesse relato. Uma jovem, residente em Jaboatão dos Guararapes, aqui em Pernambuco, havia pintado seu quarto, enfeitou-o com algumas flores e disse: "Eu vou comprar um quadro e vou colocar aqui, acima da minha cama." Foi até o centro dessa mesma cidade. Entrando em uma loja, viu um quadro de uma mulher, mas tão bonita, mas tão bela, que, segundo ela, ficou com inveja daquela mulher e resolveu comprar aquele quadro. Mas ao mesmo tempo que ela tinha aquele desejo, aquela sede de comprar aquele quadro, algo dentro dela dizia para não comprar. Havia uma vizinha que estava ali naquela mesma loja e disse: "Fulana, eu estou louca para comprar esse quadro, mas tem uma coisa em mim que diz que não compre." Ela pega, manda a imagem para a irmã e a irmã confirma que é lindo aquele quadro. Realmente, ela disse: "Mas dentro de mim há uma coisa que diz que eu não compro." Ela saiu da loja e andou toda a cidade, mas não houve lugar nenhum, senão naquele, com aquele quadro que lhe chamasse a atenção. Prontamente ela desistiu de procurar e levou aquele quadro, mesmo seu coração dizendo que não levasse. E aí ela manda a imagem para sua vizinha e ela diz: "Eita, fulano, você realmente comprou o quadro." E ela pega aquele quadro daquela mulher belíssima que foi motivo até dela sentir inveja da sua beleza e disse: "Essa mulher, ela vai me representar." E colocou acima da sua cama. No primeiro dia, nada aconteceu. Na primeira semana, tudo maravilhoso. Só que na segunda semana, ela passou a ter terríveis pesadelos. Pesadelos muito feios. E ela associou isso ao estresse, correria do dia a dia, ao trabalho. Ela passou a ter mudanças de humor também. Ela começou a se irritar com facilidade, ficar com uma raiva como nunca teve jamais. Um ódio que surgia do nada, de querer agredir alguém, bater em alguém, machucar alguém. Uma raiva intensa, que aqui no Nordeste a gente diz querer estraçalhar com os dentes. E ela perguntou a Deus: "Meu Deus, por que o motivo dessa raiva toda, dessa ira toda? Eu não sei." Passou também a ser acometida de um medo. Tudo, tudo a assustava. Ela não poderia cair algo lá fora que ela se assustava. Uma lagartixa passando pela parede era motivo dela se assustar. Qualquer barulho, qualquer coisa a apavorava. E ela começou a questionar a Deus: "Meu Deus, por que desse medo?" Até porque na região onde ela morava, cercado de matas, apareciam escorpiões, cobras, e ela matava e nunca teve medo de nada, nem dessas coisas. Mas agora ela estava apavorada e ela não sabia por que desse medo todo. E ela disse: "Senhor, por que desse medo, se tu és o meu refúgio e a minha fortaleza?" Conforme diz o Salmo 91. Passou a ter a paralisia do sono. Ela, mesmo acordada, né, aquela sensação, não conseguia se mover seu corpo. Ela conseguia ver tudo ao seu redor, mas ela não conseguia se mover. Coisas que ela nunca tinha tido e passou a ter de forma até frequente. E em um desses momentos ela disse que viu o quarto dela com uma cor meio avermelhada, lilás, e ela se levantava, mas não conseguia abrir a porta. E ela começou a recitar o Salmo 91, né? Porque conhecia de cor, porque ela tinha vindo de um berço evangélico, e ela começou a declarar, profetizar, e foi quando ela conseguiu despertar daquele sono, né? daquele pesadelo, daquela paralisia. Passou a ter uma certa deprê, ela passou a viver angustiada, triste, foi acometida por essa tristeza profunda, mais profunda. E ela perguntava: "Meu Deus, por quê?" E ela começou a perceber que aquilo que ela estava vivenciando não era algo normal, mas que se tratava de um ataque espiritual. E ela começou a orar a Deus assim: "Meu Deus, me mostra o que está acontecendo para que eu possa resolver, pois eu não estou sabendo o que é. E se eu permitir que o mal entrasse em minha casa sem eu ter consciência, me ajude e me mostre onde eu dei poder e permissão para que esse mal venha perturbar o meu sono e as minhas emoções."
Essa foi a oração que ela fez. Após ter feito essa oração, quando já estava quase cochilando, ela sentiu como se alguém estivesse desbruçada sobre ela, a observando. E quando ela abre os olhos, ela dá de cara com um quadro que desejou, que ansiou a ponto de comprá-lo. Segundo ela, ouviu quando uma voz falou ao seu coração: é ele. E ela decidiu prontamente jogar o quadro fora. E essa mesma voz diz para ela: abra a porta e depois você venha pegar o quadro. Então, ela se levantou da sua cama, abriu a porta, voltou para o seu quarto, pegou o quadro e o jogou fora. E ela fez a seguinte oração: se eu dei autoridade para algo que não era de Deus entrar na minha casa, entrar no meu quarto, agora, pelo sangue de Cristo, eu determino pelo poder de Deus que vá embora. Você me enganou. Você entrou sem minha autorização. Se eu autorizei, eu fui enganada, disse ela. Eu tiro a autoridade que eu te dei. Não porque eu seja merecedora de alguma coisa, mas pelo sangue de Jesus Cristo que derramou na cruz do Calvário. Parta em retirada em nome de Jesus. Após ter jogado o quadro fora e feito essa oração, ela dormiu em paz, não teve mais pesadelos, suas emoções foram equilibradas. Então, cuidado com aquilo que você leva para dentro da sua casa. Veja que ela não ganhou esse quadro de alguém, ela não recebeu, ela comprou. Eu sei que a gente não pode generalizar tudo, mas muitas vezes a gente vai para bazares, compra coisas, objetos, roupas, e que nós não sabemos a procedência, nos encantamos com a figura de um quadro, de um objeto, e trazemos para dentro da nossa casa sem muitas vezes saber a origem, o significado daquilo. Tenha o hábito de orar para tudo que você traz para dentro da sua casa, para que não haja influência do mal sobre seu lar, sobre sua família, para que você não esteja inconscientemente dando legalidade para o mal, para se estabelecer dentro do seu lar, e isso destruir sua paz, sua harmonia, suas emoções, sua alegria, destruir seu casamento. Vigia, que isso sirva de lição para nós. Que Deus te abençoe.